Rafael Abdala está casado con Ana Paula y es padre de José. Es pastor principal de la primera iglesia bautista de Guarapari y es el nuevo presidente de la Convención Bautista Brasileña. Abogado, graduado por la Universidad Federal de Espíritu Santo y teólogo graduado en el Centro de Educación Teológica Bautista de Espíritu Santo, con un MBA en Liderazgo y Gestión por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Ha sido parte de la Junta Directiva de la Convención Bautista Brasilera y es profesor en el Seminario Teológico Bautista Mineiro, en la Facultad Bautista de Río de Janeiro y en Life Shape, Brasil. Es el creador de la asociación Redes de Voluntarios dedicada a la promoción de la dignidad social. Conferencista. Meus irmãos queridos, graça e paz de Jesus, boa noite. É com muita alegria que recebi o convite para estar com vocês aqui essa noite. Eu quero cumprimentar a Aliança Batista Mundial, na pessoa do pastor Lígia. Quero cumprimentar a União Batista Latino-Americana, na pessoa do pastor Parrish. Quero cumprimentar a Convenção Batista Nacional, com meu querido pastor Felipe. A Convenção Batista Independente, com meu querido amigo pastor Jackson. Quero cumprimentar todo esse auditório, na pessoa do pastor Vander, pastor dessa igreja, que nos tem recebido com tanta generosidade. Quero cumprimentar toda a juventude, na pessoa da minha querida amiga Jéssica, coordenadora da Juventude Batista Brasileira, que tem servido com tanto brilhantismo. Que Deus te abençoe. Depois de tantos cumprimentos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, o capítulo 49. Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler inicialmente os versículos 14 e 15. Quero então tratar com vocês nessa noite acerca das novas gerações. Gênesis capítulo 49, nos versículos 14 e 15, diz assim: Issacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Ele viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, e então baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Amém? Gênesis capítulo 49 são os últimos momentos da vida de Jacó, e aqui ele seleciona uma bênção especial, uma bênção específica para cada um de seus descendentes. E eu quero começar o sermão dessa noite destacando a bênção que ele deixa, ou as palavras finais que ele profere sobre Issacar. Issacar foi o seu quinto filho com a sua esposa Lia, e ele faz inicialmente um elogio a Issacar, que Issacar era um jumento de ossos fortes. Você precisa entender que no contexto dessa época, chamar alguém de jumento não era um defeito, chamar alguém de jumento não era uma ofensa, chamar alguém de jumento era um elogio, era marca de virilidade, era marca de robustez, era marca de força. Então não se escandalize com esse pai por chamar o seu filho de jumento, a intenção era a melhor possível. Ele diz, portanto, que Issacar era um jumento de ossos fortes, o seu filho forte, o seu filho parrudo, o seu filho com massa muscular. E eu destaquei esse texto porque 1 João 2,14, quando se dirige aos jovens, diz 3 coisas sobre nós, e a primeira delas é que nós somos fortes. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A segunda delas, a palavra de Deus habita em vós, e a terceira delas, já vencestes o maligno. Mas eu quero destacar a qualidade da força. Os jovens são fortes, os jovens são aguerridos, os jovens buscam o seu espaço ao sol, os jovens buscam a sua cadeira na mesa, o jovem busca o seu direito de ser ouvido. O jovem é forte, Issacar era forte. Talvez um dos filhos, sob o ponto de vista de força muscular, um dos filhos mais fortes de Jacó. Porém, eu quero destacar que a força não é tudo. Apesar de forte, verifique o texto comigo no verso 14. Apesar de forte, ele preferiu não lutar. Apesar de forte, ele preferiu não lutar. O verso 14 diz: um homem de ossos fortes, um jumento de ossos fortes, porém de repouso entre os rebanhos. Porém de repouso entre os rebanhos.
A sua força não foi canalizada para a luta, a sua força foi canalizada para o descanso. Ele não usou a sua força para quebrar paradigmas e romper barreiras, ele usou a sua força para repousar entre os rebanhos. Que desperdício de força, que desperdício de potencial. É um dos filhos mais fortes de Jacó preferir ficar repousando do que lutar. Esses dias eu disse lá na igreja acerca de uma senhora que me procura pedindo ajuda com o seu filho. Pastor, me ajuda, meu filho acorda meio-dia e depois que acorda abre a geladeira como se o mundo fosse acabar em comida. E ele volta para o quarto, ele liga aquele computador e as palavras dela foram: eu sei lá o que ele está fazendo ali, mas o que eu sei é que quando dá 3 horas da tarde ele se esparrama no sofá e ele deita de novo, e eu estou preocupado com ele. Esse ciclo, eu falei: minha senhora, não se preocupe, nossa igreja tem um excelente ministério com novas gerações, eu vou contactar a liderança dos adolescentes e a senhora não vai perder esse menino, porque esse menino é muito precioso para nós. Ela disse: pastor, a liderança dos adolescentes não pode resolver, ele já tem quase 40 anos. Quase 40 anos e acorda meio-dia, quase 40 anos e ainda está viciado numa máquina, quase 40 anos e apesar de forte, prefere não lutar. Força não é tudo, força não é tudo. Forte, mas prefere não lutar. Se o pessoal acompanhar ali nos slides, já está ali. Ele preferiu se entregar aos cananeus do que lutar. Ele suporta cargas físicas que outros não suportariam, mas ele não vai até o fim. Forte, mas prefere não lutar. A minha oração é que Deus levante uma juventude que além de forte saiba lutar. Uma juventude que além de ter força saiba avançar. Uma juventude que além de força saiba prosseguir. Mas em segundo lugar, repare comigo por favor, o versículo 15. Forte, mas prefere se acomodar. Forte, mas prefere se acomodar. O verso 15 tem uma expressão que vale o nosso registro. Já está em mais 2 slides à frente. Diz: ele viu que o repouso era bom. Ele viu que o repouso era bom. Apesar de forte, ele percebeu que ficar parado é muito bom. Ele tem força para mover muitas coisas, mas prefere ficar parado. Ele tem um grande potencial, mas ele tem muito medo. Forte, mas prefere não lutar em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, forte, mas prefere se acomodar. Acomodou-se com a vida, acomodou-se com a mesmice, acomodou-se com a falta de progresso, acomodou-se em ver as coisas como elas são e assumir que não podem e não vão mudar. E ao assumir que não podem e não vão mudar, ele abaixa e ele espera a vida passar. E a vida está passando e ele está ali, e a vida está passando, e apesar dos seus músculos ele está parado. A vida está passando e apesar da sua força ele está inerte. Forte, mas prefere se acomodar. Mas em terceiro lugar, repare comigo por favor, ainda no verso 15. Forte, mas prefere ser escravo. Ele é forte, mas ele prefere ser escravo. O final do verso 15 nos atemoriza, porque diz o texto sagrado que ele baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Apesar de forte, preferiu ser um escravo. Não diz o texto que ele foi imposto a um trabalho servil, diz o texto que ele se sujeitou a um trabalho servil. Ele preferiu entregar-se à mediocridade, ele preferiu entregar-se à apatia, ele preferiu uma vida ensimesmada, uma vida subalterna, uma vida subjugada. E já gastei todo o meu português. Ele prefere assim. É desse jeito que ele prefere. Ele tem músculos para vencer, ele tem força para vencer, ele tem capacidade para vencer, ele tem condições de vencer, mas ele preferiu ser rebaixado à servidão, ele preferiu ser reduzido à servidão. Bem, o capítulo 49, eu disse a vocês, traz para nós os últimos dias da vida de Jacó e as palavras que ele derrama sobre cada um dos seus filhos. E eu chamei a sua atenção sobre as palavras que ele derrama sobre o seu 5º filho com Lia, Issacar, por uma razão.
Porque, via de regra, a tendência dos textos bíblicos é nos apresentar as coisas piorando de geração em geração, as coisas ficando piores uma geração após a outra. Essa é a tendência. Todos nós conhecemos o famoso comentário de Tim Keller a Juízes, em que, muito especialmente no capítulo 2, eles nos mostram aquilo que já foi alvo de tantas pregações, que uma geração conhecia o Senhor, passou uma geração e a outra geração não conhecia o Senhor. Via de regra, boa parte dos exemplos trata-se de que as coisas vão piorando de geração em geração. Você já ouviu em inúmeros sermões que os nossos bisavós oravam mais do que nós, que os nossos avós começaram a orar menos, que os nossos pais começaram a orar menos que nossos avós e nossos bisavós, e que nós não oramos quase nada. Você já ouviu inúmeros sermões relatando que o engajamento, que o vigor, que o potencial de ser crente dos nossos bisavós era maior que o dos nossos avós, que era maior do que o dos nossos pais, que é maior do que o nosso. Mas hoje eu trago para vocês um exemplo reverso, um exemplo que creio seja algo que Deus queira fazer nesse tempo. Convido você então a abrir a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, o capítulo 12. O primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, nos fala sobre os descendentes de Isacar, sobre os descendentes do preguiçoso, sobre os descendentes do apático, sobre os descendentes do escravo, sobre os descendentes daquele que, apesar de forte, preferiu ser medíocre. E a Bíblia nos traz agora os filhos de Isacar. E como eram os filhos de Isacar? Façamos a leitura então de 1 Crônicas 12, 32. Diz assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Veja, algumas gerações se passam, os filhos de Isacar agora se apresentam. E como eles se apresentam? Primeiro, diz o texto, eles são conhecedores da época. Eles sabem fazer leitura de cenário. Eles têm percepção de vida. Eles sabem avaliar o rumo da história. Eles sabem avaliar a direção dos ventos. Eles sabem avaliar o posicionamento dos astros. Eles são conhecedores das épocas. Eles são conhecedores dos tempos. Os filhos de Isacar. Quem diria que os filhos do preguiçoso virariam estrategistas? Quem diria que os filhos, ou que a descendência de um preguiçoso, virariam estrategistas? Sabem conhecer a época. Eles sabem fazer leitura de cenário. E nós precisamos fazer essa leitura de cenário todos os dias. E não nos acovardarmos diante da leitura dos cenários. Ou não nos amedrontarmos diante do cenário posto no que diz respeito a qualquer circunstância da vida. Vocês já devem ter ouvido por ali que os crentes devem evitar enviar seus filhos às universidades. Porque as universidades isso, porque as universidades aquilo e porque as universidades aquilo outro. Porque você não deve desejar que o seu filho entre, por exemplo, numa universidade federal, porque a universidade federal é assim, a universidade federal é assado. E eu me lembro de um dos textos que mais marcam a minha caminhada como líder, quando no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, do verso 8 ao verso 24, Deus manda Elias para Sidom. Deus manda Elias para Sarepta. Sarepta pertence a Sidom. Sidom é terra de Jezabel. Jezabel é filha de Etbaal I, o rei de Sidom. Então Deus manda o Elias para a terra da mulher que corrompeu Israel, para a terra da mulher que introduziu cultos pagãos em Israel. Agora olha que coisa interessante, quando Elias vai para Sidom, não é Elias que vira um idólatra, não é o Elias que vira um feiticeiro, é Sidom que vê milagres porque Elias está ali. Porque não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Não é o ambiente que define o caráter do meu filho, mas eu vou treinar o meu filho para que o ambiente seja transformado por ele. Ele pode estar em qualquer ambiente. Porque não é o Elias que virou um feiticeiro quando chegou na terra da feitiçaria, mas a terra da feitiçaria teve que ver o nome de Deus ser invocado, multiplicando a comida de uma miserável e ressuscitando seu filho. Os filhos de Isacar são conhecedores da época.
eles não são alienados, eles não são repetidores de teorias, eles não são escravos de nenhuma ideologia, eles são conhecedores das ciências dos tempos, eles são conhecedores do cenário que vivem. E é nisso que nós estamos engajados, de capacitar as novas gerações para que nós possamos estar em qualquer ambiente, e não é um ambiente que nos muda, é nós que mudamos o ambiente. Somos nós quem o mudamos. Então quem diria que o filho do preguiçoso, que a descendência do preguiçoso seriam conhecedores da época? Mas em segundo lugar diz o texto, eles eram instrutores, eles eram direcionadores. O texto diz, dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. Para saberem o que Israel deveria fazer. Então os filhos do preguiçoso são aqueles que todos os outros olham e dizem, o que nós devemos fazer? Eles sabem dar instrução, eles sabem dirigir, eles são como flechas na mão de um guerreiro, eles dão direcionamento, eles são conselheiros. Na hora que as pessoas estão em dúvidas de o que fazer, eles são procurados. Na hora que as pessoas não sabem se é para cá ou para lá, são os filhos do preguiçoso que são procurados. Muito mais importante do que quem foi o meu pai, e eu amei o meu pai enquanto ele viveu e hoje amo a sua memória. Mas muito mais importante do que quem é o pai de uma pessoa, é quem é o pai do filho dela. Muito mais importante do que quem foi meu pai, é quem é o pai do meu filho. Que eu vou transmitir, o que eu vou passar, se eu vou conseguir instruir, se as novas gerações podem olhar para mim e ver uma referência de instrução. Eles são instrutores, absolutamente instrutores. Mas em terceiro lugar, repare comigo ainda no verso 32, que eles são líderes. O texto termina dizendo, 200 líderes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Quem diria que a descendência do escravo, que não se tornou escravo porque o mundo é tão desregulado que criou a escravidão, tornou-se escravo porque quis reduzir-se ao trabalho servil. Quem diria que a descendência deste homem seria um celeiro de líderes? Nós estamos falando que de uma geração para outra as coisas podem melhorar e melhorar muito. Nós estamos afirmando que de uma geração para outra o vento pode soprar e ninguém domestica a direção do vento, e as coisas podem mudar, as coisas podem melhorar, as coisas podem aprimorar. Eu me lembro que aos 23 anos de idade eu assumi a igreja de Guarapari como pastor titular. E uma das primeiras vezes que eu fui pregar fora da minha igreja foi porque um amigo ficou rouco. O amigo ficou rouco e me ligou, você pode pregar lá? Eu digo, posso. E fui. Aí quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido. Você imagina que o cara que convidou queria o meu amigo, e chegou lá um menino. Mas a forma como ele me apresentou foi maravilhosa. Ele disse, olha, o rapaz que eu convidei, o pastor que eu convidei, teve problema na garganta, mandou o estagiário, vamos ouvi-lo. Falei, tá bom, o estagiário foi lá e pregou. Tempos depois, uma outra igreja do meu estado me convida, mas dessa vez não convidou o meu amigo, convidou a mim. E o pastor vai me apresentar ao auditório. Ele disse, olha, não reparem a idade dele, porque apesar de jovem, repare essa expressão, apesar de jovem. A expressão apesar de jovem é muito simbólica para nós. Você pode elogiar alguém e concluir o seu elogio dizendo, apesar de jovem. Jéssica tem feito um trabalho maravilhoso, apesar de jovem. O Pedro tem dirigido muito bem as nossas casas, apesar de jovem. Porque os leprosos aqui, apesar da lepra, exercem alguma liderança. Então ele disse isso. Mas nada bate o aniversário de uma igreja que preguei aos 23 anos. O pastor foi maravilhoso e generoso, mas eu já estava acostumado, a casca já estava nos ombros. Ele veio me apresentar e diz assim, eu trouxe hoje aqui o pastor Rafael, ele é o pregador do nosso aniversário.
Talvez você esteja espantado, você olha assim, não dá nada, mas ele vai começar a pregar. Você olha assim, não dá nada, eu me senti lisonjeado, eu me senti maravilhado. Você olha assim, não dá nada, e o pior não é isso, o pior é que ele está certo, não é? A minha raiva não foi pela deselegância do anfitrião, a minha raiva é porque ele estava certo. Bem, pausa. Tempos depois, a Assembleia Legislativa do nosso estado teve uma solenidade. Naquele tempo, eu já estava caminhando junto com a convenção do meu estado, e um deputado propôs uma determinada sessão, e eu fui e me convidaram para falar. Esse deputado não é cristão, ou pelo menos não é evangélico. E sabe o que ele disse? Eu estou muito feliz nessa hora, no plenário Domingos Martins, Assembleia do meu estado. E eu estou muito feliz porque hoje nós vamos ouvir um jovem. E para nós é um sopro de esperança saber que há jovens ocupando posições de liderança nas igrejas. Eu falei, que engraçado. Parece que esse deputado é mais simpático comigo do que o colega pastor. Mas tempos depois me veio à mesa um outro convite. Uma grande empresa do meu estado, àquele tempo uma das maiores, me convidou para dar uma palestra aos funcionários. Eu fui, mais de 600 funcionários na minha frente. E o CEO daquela empresa, que também não é evangélico, ele ao me apresentar disse, eu estou muito feliz, porque hoje a nossa empresa tem a oportunidade de receber um jovem, e para nós é maravilhoso saber que os jovens estão ocupando posições de liderança. Me parece que a Assembleia Legislativa e a empresa aprendeu algo que a igreja ainda não. Me parece que os ímpios que sentam nas cadeiras do parlamento e os ímpios que controlam grandes empresas aprenderam coisas que a igreja ainda não. O jovem tem o que dizer. O jovem tem em nome de quem dizer. Às vezes o jovem não tem para quem dizer. Bem, por isso eu caminho agora para um alerta a todos os líderes aqui, para um alerta às denominações aqui representadas ou às instituições denominacionais que estão aqui em nome da Aliança e da UBLA. Eu tenho um alerta, e essas são as minhas considerações finais. Quando nós observamos no livro de Êxodo o intento de Moisés retirar o povo do Egito, Faraó fez a ele 4 propostas. A primeira proposta, você repara comigo em Êxodo 8:25. E a proposta é: vocês não precisam sair do Egito, vocês podem ficar aqui. Eu vou autorizar que vocês celebrem ao Deus de vocês aqui. Podem fazer tudo o que vocês quiserem aqui, não vão. Moisés rejeitou essa proposta e Faraó então faz uma segunda proposta em Êxodo 8:28. Vocês podem ir, mas vocês só não podem ir muito longe. Vocês têm que ficar à altura dos meus olhos, vocês têm que ficar à altura da minha visão. Podem ir, mas não podem ir muito longe. Fiquem com uma perna aqui dentro do Egito e a outra perna na libertação. Esse é o combinado. Moisés não aceita. Me permita pular para a quarta proposta e encerramos na terceira. A quarta proposta: vocês podem ir, mas vocês vão deixar os seus rebanhos. Êxodo 10:24. Quando Moisés dá aquela célebre resposta: nós vamos, mas não deixaremos sequer uma unha. Mas eu queria chamar toda a sua atenção para a terceira proposta de Faraó. E essa proposta continua hoje, em plena vigência. Os mais velhos podem ir. Deixe as crianças comigo. Os mais velhos podem ir, mas deixem as crianças comigo. Êxodo 10 e 11. Essa terceira proposta de Faraó é a mesma hoje. Os mais velhos podem ir. Estão com a cabeça pronta. Já cumpriram todos os ciclos possíveis de maturidade. Já fazem renda. Já empregam pessoas. Já estão consolidados na sua consciência, consolidados na formação do seu caráter, consolidados em todos os aspectos possíveis. Agora, os mais jovens, deixem aqui comigo, porque eu vou moldá-los.
A diferença do tempo de Moisés para o tempo de hoje é que no lugar de Faraó você deve pensar no diabo. A proposta é a mesma. Os mais velhos podem ir com toda a intenção, fazer as suas artes religiosas e participar das suas belíssimas liturgias. Agora, os mais jovens, deixem comigo, deles eu cuido. O que me faz lembrar, por exemplo, quando o Senhor Jesus está descendo o monte da transfiguração e ele encontra um pai desesperado. Qual é o desespero do pai? O seu filho está possesso, o seu filho está endemoniado, o seu filho é uma marionete do diabo, o seu filho é um fantoche das trevas. E o pai olha para Jesus e diz, uma denúncia: eu roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles nada puderam fazer. Então há um jovem possesso e os discípulos de Jesus continuam sem poder fazer nada. O que me faz lembrar, por exemplo, e longe de mim querer estabelecer uma pauta moralista aqui nessa noite, mas o que me faz lembrar de um dia em que no museu na cidade de São Paulo, sob o pretexto de arte, uma criança foi exposta a uma exposição no saguão, e a exposição tratava-se de um homem nu. E o homem nu era tocado por crianças sob a supervisão de seus próprios pais, e o nome disso era arte. Eu me lembro quando vi os jornais noticiarem isso, eu me lembrei imediatamente da descida do Monte da Transfiguração, porque me parece que as trevas querem fazer com os mais novos o que bem entenderem, e nós, os discípulos, continuamos sem poder fazer nada. Nós precisamos despertar os nossos olhos, meus irmãos, porque de uma geração para outra as coisas podem melhorar, e podem melhorar muito. Jesus disse a Nicodemos que o vento sopra onde quer, que você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu creio que o Espírito Santo está soprando coisas maravilhosas sobre as novas gerações, e eu tenho uma notícia para te dar. Essa notícia não tem nenhum peso denominacional, não tem nenhum peso institucional, é apenas uma constatação fática: na hora que o vento resolve soprar, não há quem possa deter. A Convenção Batista Brasileira não disciplina em seus documentos a direção do vento. A Convenção Batista Nacional não tem poder de enjaular o vento. A Convenção Batista Independente não consegue determinar a direção do vento. O vento sopra onde quer. E eu creio que o vento está soprando. Eu creio que o vento está soprando, e ele está levantando novas gerações que não sejam apenas fortes, mas que sejam conhecedores do cenário, que sejam líderes, que sejam instrutores, e que dediquem as suas vidas para a glória de Deus. Eu quero dizer para você, pai que está aqui, e que sequer sabe onde o seu filho se encontra nessa hora. Seu filho foi picado pela serpente do pecado, está envolvido com pornografia, com jogo de azar no celular, apático com a presença de Deus. Eu quero lhes afirmar em nome de Jesus que essa noite o vento pode soprar lá no quarto dele. E se o vento resolve soprar lá no quarto dele, não há quem possa impedir a direção do vento. Quero falar para a senhora que tem um filho com crise na sua própria identidade sexual, que já não se reconhece como Deus o fez. Eu quero lhes afirmar, no nome de Jesus, que o vento pode soprar lá no quarto desse menino, lá no quarto dessa moça, para a glória de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu quero afirmar para vocês que não importa o poço de pecado que alguém possa estar, porque assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e quem olhasse para ela estaria liberto do veneno da serpente, todos que olharem para o Cristo pendurado do madeiro, e que agora olham para um madeiro vazio, estarão libertos da picada da serpente. Quando o vento sopra, ninguém pode impedir. Eu poderia concluir dizendo que você deve investir nas novas gerações, e deve. Alguém fará. Se a igreja não fizer, alguém fará. Não existe vácuo de investimento.
Eu poderia encerrar agora dizendo para você oportunizar mais os jovens, ceder o púlpito para eles, encorajá-los. Eu poderia te encorajar, você pastor, que nos honra nessa noite, a separar um momento da sua agenda e reunir os jovens da sua igreja, e você mesmo bater um papo com ele, ao invés de terceirizar para alguém, pelo menos por 1 minuto, mas não é isso que eu quero fazer. Poderia encorajar você a observar aqueles que são vocacionados, e ensinar para eles que o ministério é uma coisa gloriosa, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Que o futuro não está apenas nas grandes profissões ou dirigindo as grandes startups. Se Deus chama um menino nosso para o evangelho, nós precisamos dizer para ele que esse negócio é maravilhoso. Maravilhoso. Um dia ele vai descobrir as puxadas de tapete, as críticas, as oposições, o eu proponho, eu disponho, mas até lá, você vai dizendo para ele que é maravilhoso. Eu poderia dizer isso. Mas na verdade eu quero encerrar dizendo uma coisa só: que assim como os descendentes de Issacar superaram em muito o Issacar, que assim como Moisés disse não à proposta de Faraó, você pode ir, mas deixa as crianças para trás, eu quero te encorajar a prestar atenção na direção do vento, porque o vento está soprando. E só não sente quem não quer, porque o vento está soprando. O vento sopra sobre os improváveis. O vento soprou na casa de Jessé, e o fortão ficou de lado, e o bonito ficou de lado, e o doutor ficou de lado. O vento sopra no menininho que estava lá dando comida para bicho. O vento soprou e fez uma sarça pegar fogo e não se consumir, e não chamou nenhum aristocrata, não chamou nenhum membro da elite, ninguém da prateleira de cima, chamou o genro do Jetro. E o vento soprou. O vento soprou na estrada de Damasco, um homem que respirava ameaças e mortes, e que tinha a carta do sumo sacerdote para prender aqueles que eram do caminho, e o transforma no maior pastor depois de Jesus em toda a história. O vento soprou no Antigo Testamento em Manassés, que queimava os seus filhos vivos. Aí um dia ele acorda para ir para o ritual de feitiçaria, e mal pensava ele que nos passos para lá um vento ia passar. Transforma a vida do homem, pelo menos naquele momento. O vento sopra, o vento sopra, e o vento sopra. Quando eu chego lá na igreja e olho o nosso pastor de juventude, olho a nossa juventude, olho os privilégios que Deus tem dado à nossa comunidade de fé, eu só faço uma oração. Nem recurso eu estou pedindo, Deus tem dado recurso para a igreja evangélica brasileira. Até demais. Também não peço influência, Deus tem dado influência para a igreja evangélica brasileira. Às vezes até demais. Esse dia eu fui olhar até nos meus aplicativos se eu tinha uma conta no Banco Master, porque eu ia deletar. Mas graças a Deus nem conta lá eu tenho. Eu só peço uma coisa: que eu não seja um óbice, que eu não atrapalhe o sopro do vento. Ele sopra. E a minha oração humildemente ao Espírito Santo nessa hora é que você sinta o sopro do vento, e que você se coloque à disposição para perceber as coisas melhorando diante dos seus olhos. Eu creio que Deus está levantando uma geração ávida, uma geração promissora, uma geração de líderes, uma geração de gente que sabe ler cenário, uma geração de gente que tem capacidade de instruir, uma geração de gente que não vai se corromper com os cacuetes religiosos e que não vai se corromper com as propostas do César, uma geração que não vai dar a vida para ter um assento em mesa chique, mas que vai dar a vida para que todos tenham assento na mesa do Cordeiro, porque o vento
sopra onde quer. E eu creio que Deus está levantando uma nova geração. E eu creio que grandes coisas vão acontecer para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar com você e quero me dirigir talvez a você que tem um filho distante da presença do Senhor, que tem um neto distante da presença do Senhor. Quero fazer um movimento aqui, nos minutos finais. Se tem alguém do seu ciclo familiar que está precisando de um sopro do vento, eu quero convidar você aqui a vir à frente. E quando você chegar aqui à frente, algum jovem vai vir aqui abraçar e orar por você. Então, se algum jovem já quiserem vir aqui à frente para esperar, porque eu quero orar por você, pai, mas Deus te abençoe, pode vir, sem problema algum. Aí um jovem, Jéssica, me ajuda aqui, um jovem abraça esse pai e já vai orando, já vai pedindo, já vai intercedendo. Vem cá, em nome de Jesus. Você tem alguém distante, nós vamos invocar o sopro do vento nessa hora. Nós vamos invocar que o vento sopre lá naquele quarto, talvez uma boca de fumo, talvez num lugar insalubre, mas o vento pode soprar. Queria que nenhum pai, nenhum avô ficasse sem abraço agora. E nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Enquanto você se achega, nós vamos cantar algum refrão. E você tem a liberdade de vir aqui, em nome de Jesus. Ó Senhor. Chega aqui, queridos. Tem lugar aqui ao meio. Graças do teu poder, com a graça da tua direção. Passa aqui, ó. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela tua filha. Eu clamo no poder do nome de Jesus, que abençoe a casa da tua serva, abençoe seus descendentes, abençoe a sua família. Ó Deus, guarde seus filhos, seus netos. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a autoridade. Cuida dela, Senhor, em nome e no poder de Jesus. Amém. Fica aqui, nós vamos orar. Deus te abençoe, minha irmã. Deus é contigo, viu? Como é o nome dele? Só falta o André. Deixa eu falar o nome dele para Deus. Senhor, em nome de Jesus, cuida do André. Derrama graça sobre o André. Traz o André para de volta dos teus caminhos, Senhor. O André precisa do Senhor. O André precisa da tua graça. O André precisa da tua direção. Traz o André de volta, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha amada. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua santa e bendita presença, clamando por um avivamento nas novas gerações. A tua palavra diz que os nossos filhos haveriam de profetizar, que os nossos jovens teriam sonhos. A tua palavra diz que nas praças da cidade estarão idosos com as suas bengalas e crianças correndo pelas praças da cidade. Nós cremos que o Senhor está soprando nessa noite. Nós cremos que o Senhor está reanimando nessa noite. Nós cremos que o Senhor está restaurando nessa noite. E nós clamamos, ó Espírito Santo, sopra sobre nós.
Sopra sobre a Convenção Batista Brasileira, sopra sobre a Convenção Batista Nacional, sopra sobre a Convenção Batista Independente, sopra sobre a UBLA, sopra sobre a Aliança, sopra lá no quarto dos nossos filhos, Senhor, sopra no ventre das nossas irmãs, derrama graça, derrama poder, e nós cremos que está chegando uma geração que vai avançar para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus. Nós oramos no nome dele, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Tome seu assento, tome seu assento. A graça e a paz. Por gentileza, tome seu assento. Se você quiser continuar orando aí do seu assento, fique à vontade. Amém.